que está aqui tanto no Ken Blue, Autoridade para Curar, e bem mais amplo no John Wimber, a entrevista. Os irmãos todos leram o livro e lembram isso, né? É entrevista. Qual o propósito da entrevista? É para dialogar e perguntar ao Senhor as causas. E muitas vezes, quando está conversando, o Espírito Santo vai dizendo, o John Wimber compartilha aqui um dos testemunhos vividos por ele. O homem estava com problema no estômago, e aflição no estômago, então foi para orar por isso. Aí, enquanto ele começou a orar pelo estômago do homem, começou a dizer, olha, está minha cabeça coçando, como que tem um bicho aqui furando minha cabeça? Ele está cerrando o estômago. Ele diz ali que diz, Senhor, eu acho que o senhor entendeu a coisa errada, porque o problema do homem é o estômago, não é a cabeça. Ele diz mais ou menos isso. Aí botou a mão na cabeça do homem e orou pelo que estava na cabeça. Quando saiu o que estava na cabeça, o estômago foi curado. Como discernir isto? Palavra de conhecimento, manifestação do Espírito, ou seja, do Espírito Santo de Yahvé. Nós precisamos crescer nisso para exercer o ministério de cura entregue por Jesus à sua igreja. Necessitamos do mesmo Espírito que estava sobre ele, o Espírito Santo, operando, revelando as causas. Mesmo que seja um irmão enfermo, limitado fisicamente, com limitações, ele pode ser um instrumento para orar por milhares, que pode até ser que enquanto ele estiver limitado, ele vai ter compaixão, e aí dos outros Deus vai usar. Talvez nunca o cure, para guardá-lo de soberba e também para poder usar o tempo todo, não é? Mais tempo. Mas é necessário saber de Deus, discernir isto. Agora o coração tem que estar envolvido nisso. Os irmãos que já acabaram de ler Autoridade para Curar, já tem bons subsídios para isto. E quando acabarem de ler a Cura Poderosa, a página que aqui está, terão muito mais. Então corram para ler isto rapidamente, porque 2010 já está chegando. E o pessoal que não teve tempo de ler, a comunidade de Jeová Shammai, todo canto teve tempo de ler, bem, daqui uns dias quase todo mundo vai ter férias. Aproveite para acelerar, porque se deixar passar 2010, talvez 2011, seja tarde para nós entrarmos debaixo da nuvem, ou do veio da corrente do Espírito, do que ele está restaurando agora. Então precisamos avançar. Revelação das causas e cura que ocorre com ou sem ação médica. O Espírito Santo vai trazer esse tipo de revelação. Não é revelação, está errado aí, não está dando. É remoção a palavra. É remoção. No de baixo, não. É ação. Isso aí. Não está casando, não está ajustando, não. É remoção das causas. E aí a cura vai funcionar assim. A remoção das causas, com a remoção das causas. Ou seja, então vamos melhorar aí. Com a remoção das causas, pode escrever, vai ficar melhor. Para os irmãos que vão levar isso depois. Com a remoção das causas, vírgula. A cura ocorre. Pode tirar o quê? A cura ocorre com ou sem a ação médica. Por quê? Com a remoção das causas, a cura ocorre com ou sem a ação médica. Então, tem que se buscar isto, identificar as causas. E, finalmente, onde Deus colocou a provisão da cura, já está respondido aí atrás. E o outro aí, o finalmente final, considerar o lugar da oração nessas circunstâncias. Em tudo isto, qual é o lugar da oração? E da oração de cura. Então é para considerar essas coisas cerca do ministério que o Senhor confiou à sua igreja.
Então, finalmente, para os irmãos hoje descansarem mais cedo, vai ser tanto tempo para descansar tão cedo hoje, vou mostrar os livros que nós pedimos, com a intenção de que os irmãos pudessem ter uma literatura rica, estratégica, com 40% menos, esses daí não, 40% menos do que o preço lá na editora. Então eu vou mostrar para os irmãos alguns livros que eu pedi. Um ex-precioso, Jesus, o modelo pastoral. São alguns exemplares só que eu pedi para pastores. Um precioso, uma exposição preciosa desse irmão, muitos livros estão chegando em português agora. Os Brados da Cruz, 7 clamores que Jesus fez, precioso que está aqui. Os Brados da Cruz. Pedi alguns desses, custa R$10 este, sabe que é 40% no mínimo. O livro do Rick Joyner, precioso, o último publicado em português, A Espada e a Tocha, a sequência daqueles outros 2 que não tem ainda, hora de considerar e ter. Vocês estão lendo o livro Autoridade para Curar, e lá o Ken Blue cita várias vezes o livro que foi o primeiro estudo de fato do Rei de Deus, o Evangelho do Reino. Foi colocado em português, fiquei muito contente com isso, descobri há poucos meses que estava em português. Este livro foi a partir dele que começou entendimentos mais lúcidos sobre o Reino de Deus e o Evangelho do Reino. Na época do seminário, alguns de vocês que estudaram comigo tiveram que ler esse livro em espanhol, e eu sei que a maioria não entendeu nada, mas pelo menos seguraram lá na mão o Evangelho do Reino, que ele cita várias vezes, esse livrinho, e que chega para a gente aqui a R$13, imagina que provisão. O abuso espiritual, que cada um precisa ler, todo mundo que exerce função de liderança, pais precisam ler, esposos precisam ler, filhos, todo mundo precisa ler, e especialmente na liderança, abuso espiritual, e o capítulo 9 sobre a liderança. Um texto oportuno relacionado com a questão, assunto da oração neste tempo, esse aqui, o poder secreto da oração e do jejum, liberando o poder da igreja que ora. Isso ainda precisa ser bem compreendido. Isto aqui fez parte de um mover no final do meado dos anos 90, e esse Mahesh Chavda, desse livro já foi publicado no Brasil por uma outra editora, tinha muitos defeitos de tradução. Então essa editora agora o traduziu, e talvez por causa dos defeitos daquele, os erros daquele, vale a pena considerar o que aí está. Tem o livrinho, os livros que ficaram perdidos, que não chegaram até agora. Eu gostaria de mostrar também o livro do Jingou, ainda que não tenha, mas mostrar para os irmãos, hein? Isso, vou mostrar o restante. Se Jesus fosse prefeito, eu não sei quantos irmãos leram, porque vocês levaram naquele tempo, nós juntamos tudo que havia nesse livro, e então tem algumas cópias, sobre a ação da igreja na comunidade, de maneira que sirva a comunidade para atrair as pessoas, para saberem por quem nós somos, etc. Ninguém, até hoje, até onde eu sei, conseguiu entender isso com a maneira mais, com essa questão de transformação, e onde há transformação. Todas as metodologias que eu conheço não produzem transformação nenhuma, mas aqui está um entendimento e um comprometimento muito marcante. Nós precisamos disso para os próximos dias, para a próxima década. E o livrinho que descobri também do Wayne Gruden, aquele autor da teologia sistemática, Negócios para a Glória de Deus. Então, todos de Jesus estão envolvidos nisso de alguma maneira, e os que são empreendedores, como administrar isso? Livro precioso, ele liderou uma organização disso lá nos Estados Unidos, um teólogo, discípulo de Jesus. Reeditaram, estava esgotado, a importância do perdão. Esse aqui é o livrinho que a gente tem que ler, quem se converte, e crentes também precisam de vez em quando relerem. R$10 é o que está chegando aí. A força explosiva do louvor, não preciso falar, porque já falei antes, né? Referência que fizemos, uma fé mais forte que as emoções. Quem não leu está para trás, especialmente nesta hora, pelas coisas que irão acontecer. Esse livro do David Corfield também é um bom texto sobre o líder que brilha, 7 relacionamentos que levam à excelência, ou seja, referindo-se à função do pastor, não aquela questão de treinamento que substitui o Espírito Santo. Outra história é aquela. O Wayne Cordeiro,
é um pastor jovem ainda, com menos de 50 anos, lá do Havaí. É muito interessante o entendimento que ele tem da palavra. Ele tem estado esse tempo como alguém muito de ponta. Atitudes que